Você não serve para ser presidente. Suma daí, você é um frouxo. Você é um covarde. Vem comigo e vamos acompanhar a análise profunda e contundente sobre a crise institucional que o Brasil atravessa. A jornalista Cristina, ao lado de especialistas, aborda de forma corajosa e direta o embate entre os poderes da República, especialmente após as recentes declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sobre a não votação da proposta de anistia. Essa é uma discussão que mexe com os alicerces da nossa democracia, coloca em xeque a independência dos poderes e evidencia as tensões entre o Legislativo, Executivo e o Supremo Tribunal. Assista até o final para entender todos os detalhes dessa controvérsia e refletir sobre o futuro político do nosso país. Eu ontem, quando assisti essa declaração, na hora me veio na cabeça. Primeiro, por que não disse isso para todos os demais colegas dele na Câmara dos Deputados quando ele estava em campanha para ser presidente da Câmara? Porque ele convenceu uma parte considerável, especialmente os parlamentares de direita, a votarem nele com a promessa de que seria corajoso o suficiente. Infelizmente precisa ter coragem hoje para ser parlamentar, para ser advogado, para ser jornalista, né? Mas ele teria coragem como parlamentar de colocar em votação o PL da anistia. Agora ele diz que não vou colocar porque não adianta. Então ele está se rendendo, depois de fazer umas viagenzinhas, né, para Japão, para China, ao lado de Lula e comitiva Furacão, aí ele mudou de ideia, o STF não vai deixar. O outro comentário necessário é justamente esse. Como assim o poder legislativo está se rendendo, se colocando de joelhos, ou talvez rastejando para ir beijar a bota de ministro do STF agora? O poder legislativo é independente, assim como o executivo também deveria ser. Lula está completamente anulado por esse STF que foi aparelhado por ele, pela Dilma e pelo Temer, que eu gosto de lembrar, foi eleito pelos petistas. Então é incrível que um presidente de um poder da República, no caso o legislativo, na verdade, presidente da Câmara dos Deputados, mas enfim, tem uma hierarquia ali, né? Ele está um pouco abaixo do presidente do Senado, que em tese representa Senado e Câmara como poder legislativo, mas ele tem um poder ali sobre outros 512 deputados, ele é o número 513, digamos assim, mas ele teria que estar se impondo pelo respeito que a Constituição dá a esse poder. É por isso que a gente está vendo deputado perseguido, deputado preso por palavras, o caso da deputada Carla Zambelli, que deu entrevista para nós dias atrás, é uma perseguição claríssima, mesmo um caso muito parecido, embora os crimes imputados a ela sejam outros, com o do Felipe Martins e o do próprio Kid Preto aí, né, defendido pelo doutor Chiquini. Então, não recebem as provas que são anexadas no processo, as provas de inocência da pessoa. Então, ele é culpado até que prove o contrário, e se provar o contrário, as provas serão ignoradas. É incrível o que está acontecendo no Brasil, e está acontecendo também por conta da conivência, da omissão dos presidentes da Câmara e do Senado, não só dos atuais. Os anteriores também já estavam rendidos a esse estado de exceção que a gente vive hoje. Muito bem, minha querida Cristina Grêmio, falando aí exatamente isso, né? Antes de jogar para o pessoal de São Paulo comentar também, Chiquinho, essa história enganosa até do presidente da Câmara, né? O Hugo Mota mudou completamente a versão. Desculpa cortar, é um covarde. É o cara dando o Congresso, dando a Câmara para outro poder. É um covarde. Era isso que a gente queria tirar do Chiquinho aqui também sobre o Hugo Mota, porque ele mudou completamente essa versão sobre pautar ou não a anistia, como a Cris falou, depois de algumas viagens, né, depois de alguns afagos aí, conversas ao pé do ouvido dentro de um avião, que a gente sabe lá quem é que anda nesse avião, né? Às vezes anda só a Janja, os assessores, às vezes anda todo esse povo junto, mas é fato que o Hugo Mota mudou completamente a versão dele, como a Cris disse, fala no grupinho ali, quando não fala nas redes sociais, fala para os líderes, mas ali no plenário não tem coragem de esboçar nenhuma reação, né, Chiquinho? Você imagina, o que é o cargo, o que é o ser presidente de uma casa? É defender os interesses da casa. Você não serve para ser presidente. Suma daí, você é um frouxo, você é um covarde, e agora me assusta os deputados aceitarem esse indivíduo como presidente. Era para estar defendendo o poder, era para estar defendendo a casa, os interesses. Ele não, ele está dando de bandeja a casa, que era para ele defender, para outro poder. Eu acho péssimo, eu acho que ele faz parte desse Estado totalitário, ele faz parte desse sistema leviatã que está engolindo a nossa democracia. Meus amigos, Lucas Saba e Jorge Serrão, ainda mais necessário que 2026, essa mudança no Senado Federal.
seja consistente ao ponto da gente enfrentar o STF, porque para discutir um tema super relevante, é claro, prioritário, já está essa choradeira na Câmara, né? O cara não tem coragem de colocar o tema da anistia para ser votado, porque senão o STF vai fazer dodói, o Senado é a solução, né, Sabo? Exato, né, Gui? Como eu sempre falo aqui, 2026 é logo ali, eu sigo achando que essa possível renovação de 2/3 do Senado Federal em 2026 é mais importante até do que o cargo para presidente da República, pelos poderes que o STF tem, por exemplo, nesse caso, do Senado, que poderia impeachment ou colocar um freio, pelo menos, em parte dos ministros do STF, mas eles ficam ali de braços cruzados. Então essa renovação é necessária, mas eu queria perguntar para o doutor Jeffrey Checchini sobre uma questão, né? Depois da brilhante defesa dele no STF, queria retomar esse tema, doutor, sobre o seguinte: o senhor bem anexou nos autos ali do processo essa questão da nuvem, essa questão de onde estava o seu cliente ali, acusado de ser um dos kits pretos, etc., que ele estava em casa, que era o aniversário dele, que ele havia pedido num aplicativo de refeição, o que desconfigura toda essa narrativa. Não que o delegado não tenha colocado isso, mas no relatório final ignorou. Depois, o procurador da República, na figura de Paulo Gonet, também ignorou. E a primeira turma, pior ainda, também ignorou, tornou 10 dos 12 militares que estavam sendo julgados ali réus. Queria saber do senhor, não há provas que derrube essa narrativa, doutor? A narrativa já está pronta e eles estão ignorando todas as provas? Aí, Checchini, fique à vontade aí para responder o nosso amigo Lucas Santos. Com toda certeza. Esse atropelar da forma deixa muito claro a parcialidade e o objetivo de condenar esses acusados. Veja, desde o início já é a leitura que é possível se fazer. Eles utilizaram todas as estratégias para que esse caso fosse o mais célere, o mais rápido possível. Veja, olhe só o tabuleiro deles. Eles olharam para esse tabuleiro e disseram assim: como que nós podemos fazer que esse processo seja o mais rápido possível? Porque começar um processo dentro da regra do jogo, até que ele chegue no STF, isso demora pelo menos 5 anos, se for rápido. Tá? Então veja, eles tinham 5 anos para processar o Jair Messias Bolsonaro? Não tinham. Criaram uma competência da Suprema Corte, eles inventam uma vacina, eles criam essa competência. Então veja, a estratégia está bem clara para mim. Começa o caso no STF. Beleza, vamos começar no STF, mas 11 ministros é muita gente. E se o André Mendonça pedir vista? Vai jogar água na nossa cerveja. Vamos mandar para a primeira turma. Na primeira turma só tem compadre. Manda para a primeira turma, tá a vítima, né? Tá o advogado do Lula, manda para a primeira turma, né? Não é suficiente ficar só na primeira turma. Não vamos intimar as testemunhas de defesa. Então veja, eles estão a cada dia adotando estratégias para que esse caso seja o mais rápido possível. Eu lembro até hoje o Zanin, Lucas, certa vez ele deu uma entrevista, ele falou assim: vejam a velocidade desses julgamentos no TRF para condenar o Lula. Ele questionou a celeridade, que os recursos do Lula eram julgados muito rápido no TRF, que era o Tribunal de Apelação, né, o 2º grau. O que será que ele pensa hoje? Porque, à época, o processo correu em 1º grau com todas as testemunhas do Lula intimadas e ouvidas, houve uma sentença, as partes apresentaram recursos, e ele foi para o STJ, ele foi para o STF, e ele questionou a velocidade do julgamento. Vocês têm que entender que hoje, esses acusados não terão recurso que ele, na condição de advogado do Lula, teve. Ele recorreu para o TRF, ele recorreu para o STJ, ele recorreu para o STF. E agora, o Jair Bolsonaro e os demais acusados, e o meu cliente, nós não temos recurso. Nós estamos em um processo de 1º grau e último grau. Ser condenados, Gui, no dia seguinte é cadeia. No Brasil, qualquer pena acima de 8 anos é cana. Então veja, nós corremos o risco desse ano ter inocentes atrás das grades, com penas de 40 anos, Gui.
E aí, o que você achou dessas declarações impactantes? A independência entre os poderes está sendo respeitada ou estamos vivendo em um perigoso estado de exceção? Deixe a sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para o debate democrático. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre política e os rumos do nosso país. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.